Bom dia, boa tarde e boa noite para quem está assistindo. Lê um versículo aqui. Logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua claridade, as estrelas do céu cairão do firmamento, e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória. E ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão seus escolhidos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Amém? Essa passagem se encontra em Mateus 24, 29. Eu queria trazer essa passagem sim. No vídeo anterior eu disse que eu ia trazer alguma passagem sobre o arrebatamento. Do meu ponto de vista, o arrebatamento ele acontecerá, como a Bíblia diz, logo em seguida a tribulação. Logo em seguida a tribulação. Se você reparar no versículo 29, diz assim, ó, logo em seguida a tribulação daqueles dias. Que dias? Dos finais do tempo. Então, como já está bem explicado. Mas só que a grande dificuldade das pessoas entenderem isso é porque na visão arminiana diz que o arrebatamento ele sucederá logo antes da tribulação. Na verdade tem 3 pontos, mas eu não quero trazer isso não. Então diz que vai trazer antes da tribulação, será antes, uma coisa que será antes de Cristo, das pessoas que servem a Cristo passar por isso. Por quê? Porque eles têm em mente que os judeus têm um plano escolhido por Deus, que é diferente da igreja. Eu não vou entrar bem em detalhes porque é uma coisa bem complexa de entender assim, de se entender, mas o que eu quero trazer mesmo é que eu acredito que quando Cristo ele partiu ali o véu do santuário, simbolizando ali a entrada dos gentios, dos judeus, do acesso ao próprio Deus, porque naquele tempo antigo as pessoas não tinham acesso ao Santo dos Santos. Para você poder ter acesso ao Santo dos Santos, era o sumo sacerdote uma vez por ano para oferecer sacrifício. Então, quando aquele véu ali ele se rasga de alto a baixo, Cristo ali, no meu entendimento, ele reúne todos os seus escolhidos, ele reúne todas as pessoas. Então, na partir daquele momento ali, não tem mais essa divisão de Israel é realmente, e a divisão da igreja. Não, todos para Deus. É tanto que tem uma passagem de assim, o verdadeiro israelita é aquele que faz a vontade de Deus. Então, se a pessoa ser judeu, não quer dizer que ela está salva, não quer dizer que ela já tem o céu ganho. Não, do mesmo jeito que um gente. Não é porque ele é gente que ele conseguiu a salvação, não. Mas aqueles que Deus ele traz para si, aqueles que Deus ele escolhe, aqueles que Deus ele justifica, esses verdadeiramente eles herdam o reino do céu. Independente de nacionalidade, independente de onde mora. Então, o que eu quero trazer aqui, ó, que Cristo ele trazendo seus escolhidos, ele traz como a palavra diz, ó, e ele enviará os seus anjos com um grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos. Da onde? Dos quatro cantos da terra. Então não tem esse negócio de nação, não tem isso mais. Porque Cristo ele quer unir, e se a gente permitir isso de novo, é como se estivesse dividindo a igreja de Israel. Tivesse dois céus diferentes. E eu creio que não é assim. Então eu creio que também que Cristo ele quer isso, a reunião. E o grande problema hoje em dia que isso está se transformando como se fosse numa disputa, numa briga. E acaba se esquecendo do ponto principal que é o reino de Deus. Na Bíblia você vai encontrar vários pontos que a gente vai começar a pensar diferente. Mas isso não dá nenhum motivo para criar ódio uma pessoa, querer fazer outra coisa só por causa de um posicionamento do pensamento. Mas uma coisa que eu aprendi é que a gente interpreta a Bíblia pela própria Bíblia. Se um ponto está obscuro aqui, um ponto que está claro lá na frente, ele vai trazer a revelação. Então não precisa de sentimentos assim, precisa a pessoa entender o que está escrito. Porque a palavra ela é bem clara, eu acredito que a palavra de Deus é para mim, é para você, é para todos que estão lendo. Então a palavra de Deus ela é bem clara, logo em seguida, já está dizendo depois. Então lá em Apocalipse também, esqueci o capítulo, versículo, mas diz assim, ó, e aqueles que saíram da grande tribulação,
Qual foi? Saíram os que morreram durante a tribulação, os que passaram sofrimento. Porque a história da igreja, ela sempre passou por tribulação, ela sempre passou por grandes desafios. Então acredito que também não será diferente. Que nós aqueles que estão seguindo a Cristo mesmo, eles passarão necessidade. Eles passarão muitas dificuldades. Mas a gente tem que ter em meta sempre isso. Qualquer coisa que passar aqui na terra não se compara à glória que a gente terá no céu. Qualquer dificuldade que a gente enfrentar aqui na terra, a nossa esperança sempre vai estar no Senhor Jesus Cristo. Eu já passei por muitas coisas difíceis, eu, minha esposa, minha família, mas a gente, quando tem a mente fixada no Senhor, o coração fixado no Senhor, Ele sempre dá força a gente para a gente passar. Então, também, no arrebatamento, eu acho que também não acontecerá como é realmente isso. O arrebatamento que eu acredito será logo em seguida, que diz que Cristo ele enviará os seus anjos. E outra coisa é porque Cristo, quando ele vier, ele se manifestará a todas as nações, porque a Bíblia diz que ele, como o relâmpago se mostra no ocidente até o oriente, assim será a vinda do Filho do Homem. Então, do mesmo jeito, então não será uma coisa escondida, será uma coisa que as pessoas verão. Então, cabe a gente ler a palavra de Deus, mas não é uma leitura só superficial, uma leitura aprofundada, a gente lê e todo dia praticar a palavra e tentar cada vez mais ler e entender e colocar no nosso coração para a gente praticar. Porque a salvação ela é uma coisa que Deus ele conquistou para a gente. A salvação depende de Deus. Mas a nossa santificação, a gente tem que estar procurando se santificar com Deus. Procurar fazer a vontade dele. Então, Deus ele vai usando a gente do jeito que ele quer. Mas a gente precisa se santificar para Deus. E a gente tem que ter sempre isso em mente. Que a gente precisa fazer a vontade de Deus. Independente se Cristo ele, para quem não acredita, se Cristo ele vier depois da tribulação ou se Cristo vem antes, uma coisa é certa, a Bíblia ela é bem clara que Cristo ele voltará. Eu penso que será logo em seguida. Mas uma coisa é certa, que Cristo ele voltará e a gente precisa buscar o Senhor enquanto se pode achar. Amém? Agradeço. Curtam esse vídeo, se inscrevam e obrigado.